Tudo bem com você? Eu sou Odair Ribeiro, sou pastor e sou também escritor, autor do livro Seja um Sucesso. Estou aqui para falar com você sobre salvação, sobre vida eterna, sobre o sobrenatural. Quero ter um papo legal com você, claro e transparente, quero responder perguntas e também quero que você me ajude a clarear a minha mente também e o meu coração. Nós vamos meditar na palavra de Deus sobre a salvação, sobre a vida eterna que Deus prometeu lá no Antigo Testamento e falou através dos profetas e nestes últimos dias falou a nós através de seu próprio Filho Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Imagine só se fosse para a gente viver só nesta terra aqui, não tivesse outra expectativa, não tivesse vida depois da morte. Morreu, acabou tudo. Imagina, não tinha muito sentido, né? Mas o interessante nosso é que Jesus Cristo provou que existe vida após morte. Eu quero falar com você 3 ressurreições que Jesus fez, provando, né, que Ele é o dono da vida e que há vida. Ele é o dono da vida, Jesus Cristo, o Deus, o Emanuel, o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós, o Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a salvação, Ele é a vida eterna. A filha de Jairo, uma menina de 12 anos de idade, ela entrou em óbito e as pessoas disseram para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre porque a sua filha está morta. Acabou, vamos cuidar do funeral e vamos preparar tudo certinho. Jesus, ouvindo isso, disse: não temas, mas crê somente. E Jesus foi com Jairo até a sua casa e entrou na sua casa e realmente Jesus falou assim: olha, fiquem tranquilos porque a menina não está morta, ela está dormindo. Mas ali havia um momento ali de luto já, de muito pranto, um alvoroço, de muito choro e desespero. E algumas pessoas começaram a rir de Jesus por ele ter dito que a menina estava apenas dormindo. Mas ele entrou naquela casa e ele pegou na mão daquela menina e disse: menina, a ti te digo, levanta-te. E aquela menina levantou na mesma hora. Ele o Espírito voltou no corpo daquela menina e ela ressuscitou. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, a gente saber que Jesus, Ele é o dono da vida, Ele tem vida para nos dar. E é interessante também quando Ele diz assim: a menina está dormindo. Significa que quando nós morremos, não se preocupe, a gente está, né, dormindo, descansando, né? Principalmente aquele que dorme com Deus, né? Que dormiu com Cristo, dormiu com Deus, que tinha comunhão com a palavra de Deus, que amou a palavra de Deus, que fez a obra de Deus, que tinha uma intimidade com Deus. Essa pessoa está dormindo, está segura, está nos braços de Deus. Outra pessoa que Jesus ressuscitou foi o filho da viúva de Naim. Moço, essa mulher já era viúva e de repente veio a falecer também o seu filho. Imagine só que tristeza, que dor para essa mãe. Ela velou o filho durante lá o tempo que era permitido por lei. Ao término deste velório, estava conduzindo seu filho para o sepultamento. E já aproximando ali do cemitério, do local onde seria sepultado seu filho, ela encontrou-se com Jesus e os seus discípulos. E Jesus olhou para aquela mulher desesperada, triste, já não tinha mais ninguém por ela, seu esposo já havia falecido e agora o seu filho também. E Jesus falou para aquela mulher: não chores. E aí eu fico perguntando, como não chorar? Quando você perdeu a pessoa que você ama, pessoa que você convive com ela, que você tem aquele carinho, de repente a pessoa se vai, ela partiu. Não tem como a pessoa não chorar. Mas Jesus, Ele tem essa autoridade para dizer isso porque Ele é o dono da vida. A palavra de Deus diz que Jesus tocou ali no esquife, na cama, onde estava aquele jovem deitado, e na mesma hora ele se levantou e Jesus entregou aquele moço
nos braços daquela mãe que estava chorando, que estava desesperada por causa da morte do seu filho. Então Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou esse jovem que era filho, né, da viúva de Naim, né, da viúva de Naim, o texto diz assim. E outra ressurreição que eu acho mais formidável é a de Lázaro, que todo mundo conhece o que Jesus fez com Lázaro, né? Jesus ficou sabendo da enfermidade de Lázaro, e as pessoas que estavam próximo de Jesus disseram a eles: mestre, vamos lá socorrer Lázaro, vamos lá. E Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, essa enfermidade não é para a morte. É interessante, né, que Lázaro morreu e passou-se 4 dias e Jesus ainda não havia chegado ali na aldeia onde Lázaro havia sido sepultado. E aí Jesus disse aos discípulos claramente: não, Lázaro está morto. E aí, vamos lá então. Aí foram. Chegando na aldeia, veio Marta correndo, né, já se ajoelhou ali na presença de Jesus e disse: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: mas se você crer, você verá a glória de Deus. E Maria fez a mesma coisa, ela veio também e disse a mesma palavra, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus começa a conversar com elas, e o texto diz que Jesus tomou aquela tristeza, aquela dor de Marta e de Maria por ter perdido o seu irmão Lázaro, né? Que era amigo, e até o povo ali começou a questionar: não poderia ele ter vindo aqui e curado Lázaro, não ter deixado ele entrar em óbito? Tantos milagres que Jesus operou, por que ele fez isso? Dava-se uma impressão até que foi um descaso, que Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, mas não veio imediatamente, permaneceu lá. Mas tudo era um plano de Deus. Jesus havia dito que a morte de Lázaro seria para a glória de Deus, né? Jesus chorou de tanta tristeza ao ver Marta e Maria chorando. Então Jesus chora também quando eu e você estamos tristes, né? Ele chora, ele toma os nossos sentimentos para ele. Mas é importante porque Jesus disse: aonde vocês o sepultaram? E aí foram até o local. E Jesus disse assim: tirai a pedra. E Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, pois já é de 4 dias. Então Jesus disse novamente: tirai a pedra. Então a gente precisa tirar a pedra do nosso coração para nós contemplarmos os milagres do Senhor. Às vezes temos tanta coisa dentro do nosso coração nos atrapalhando de receber o milagre, de receber a bênção do Senhor. O nosso coração precisa estar limpo e puro para adorar, para louvar, para engrandecer o Senhor. Eles tiraram a pedra ali do túmulo e Jesus fez uma oração, dizendo, ele levantou os olhos aos céus e orou a Deus, dizendo: Pai, bem sei que tu me ouves, mas para que esse povo que está ao meu redor compreendam que tu me enviaste, então estou orando ao Senhor. E Jesus fez uma oração ali, curta, e Jesus se dirigiu até ali o túmulo e bradou, dizendo: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia relata que no mesmo instante Lázaro saiu para fora. Eu não sei como, de que maneira. Um corpo sepultado há 4 dias é impossível ressuscitar. É impossível. Humanamente falando, não tem. Cientificamente, não tem como. Mas isso aconteceu literalmente. Jesus provando que há vida depois da morte. Então Jesus, ele é a vida, ele é o caminho, ele é a misericórdia, ele é a graça para nós que queremos e desejamos morar no céu. Jesus, ele é o bom pastor. Nós não podemos ter medo, ser tímido quanto ao Filho de Deus, mas devemos recebê-lo em nossa vida como Senhor e como Salvador, se quisermos um dia viver com Deus. Quem está em Cristo, quem tem comunhão com Cristo, a palavra de Deus diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então fica essa palavra para a minha meditação,
para a sua meditação. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Odair Ribeiro, seja um sucesso, tá? Deixe o seu like, acione o sininho para você receber novos vídeos, ok? Um forte abraço, Deus abençoe.